Se você é proprietário de um veículo e se envolveu em um acidente de trânsito, uma colisão, uma batida de trânsito e quer saber como ingressar na justiça para cobrar os danos provenientes desta batida de trânsito, então fica nesse vídeo que aqui eu vou falar de uma maneira prática o que você precisa fazer para ingressar na justiça. Se você precisa de advogado, quais os documentos você vai precisar, que provas utilizar, quais danos você pode pedir e também vou falar sobre algumas situações corriqueiras. Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado especialista em direito de trânsito, trabalhando como advogado desde 2014 e mais especificamente no trânsito desde 2020. Apresentações feitas. Vamos lembrar também de você deixar o seu like caso o vídeo agregue para você, se inscrever no canal para que você possa ser notificado sobre os novos vídeos do canal. Também compartilhar com um amigo seu que esteja vivenciando algum problema aí decorrente de um acidente de trânsito. Lembrando aqui também que o vídeo não tem a finalidade de te dar uma consulta do seu caso em concreto, né? E também não tem como eu abarcar nesse vídeo todas as situações que envolvem um acidente de trânsito. Então aqui é para quem tem um carro, para quem é dono de um carro e se envolveu ali num acidente e que não tem a culpa, né? Aqui não vou falar sobre discussão de culpa, de regras de trânsito. O objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é falar para você como que você faz para ingressar na justiça. Então vamos lá, para o tema do vídeo. Para ingressar na justiça, pessoal, você pode ingressar pela justiça comum ou pelo juizado especial, né? Que é o povo chama popularmente aí de pequenas causas. Para você ingressar na justiça comum, você vai precisar de um advogado, não como postular em juízo sem um advogado. Já no juizado especial, você pode sim ingressar com uma ação judicial sem ter o advogado. Lembrando que no juizado especial são causas até 40 salários mínimos, sendo que até 20 salários mínimos você não precisa de advogado. A partir de 20 salários mínimos você vai precisar de um advogado. Tem a situação também em que o réu, né, a pessoa demandada, se ela for uma pessoa jurídica ou se ele estiver sendo assistido por advogado, você pode solicitar lá no juizado especial uma assistência gratuita por advogados. Está lá no artigo 9º da Lei 9.099. E também lembrando que você tem um prazo de 3 anos a contar da data do acidente para que você ingresse com uma ação judicial aí de reparação de danos. Outro ponto é que no juizado especial são causas de menor complexidade. Ou seja, se o seu caso em concreto necessitar de uma perícia, por exemplo, esse seu caso você vai ter que ingressar na justiça comum, dada aí a complexidade da causa. O juizado especial aceita pareceres técnicos. Você pode utilizar ali um parecer técnico sem problema algum. Mas lembrando que no juizado especial tem a regra do valor e também dessa questão da complexidade ali da instrução probatória do processo. Tá? E quais documentos, então, você vai precisar para ingressar com uma ação judicial? Você precisa da sua identidade, do seu CPF, de um comprovante de residência, e no caso você é proprietário de um veículo, para cobrar danos materiais do veículo, quem tem legitimidade é o proprietário. Então você vai precisar do documento desse veículo e das provas, né, pessoal? E o que você pode utilizar como prova ali? Você tem que utilizar fotos, boletim de ocorrência. Lembrando que o boletim de ocorrência, pessoal, é uma
presunção relativa, né? Muitas vezes a pessoa, na hora, ela nem realiza o boletim de ocorrência na hora do acidente, vai realizar depois e ela vai falar o que ela quer. Então, ir a juízo só com o boletim de ocorrência, nem sempre você vai conseguir provar o que você está alegando. Então, as fotos, o ideal é que você tire fotos de diversos ângulos, tente demonstrar pelas fotos ou pelo vídeo as circunstâncias do acidente. Eu estava trafegando por essa via, a pessoa veio de outra, não respeitou o pare, e aí você tenta ali, com as fotos que você vai utilizar, tentar demonstrar a dinâmica do acidente, para que fique mais fácil ali para o juiz entender como aconteceu esse acidente, né? Você também pode utilizar, você tem que ali comprovar o dano, mediante foto, orçamento da oficina, notas fiscais, né, de conserto, e você também pode utilizar laudo médico, dependendo da indenização que você vai pedir. Então são várias coisas que você pode utilizar e você deve utilizar como prova. Não é só chegar lá na justiça, alegar o que você quer e não provar nada. Você não vai ter procedência do seu pedido dessa forma. Outra coisa que você vai precisar para ingressar com uma ação judicial são as informações da pessoa na qual você quer entrar com o processo. Você tem que saber o nome dela, o CPF, o endereço onde o oficial de justiça ou o correio tem que ir lá citar essa pessoa. Então você precisa ter os dados da pessoa, né? A placa do veículo no qual você colidiu, né, se envolveu no acidente. Então você também precisa desses dados aí para você ingressar com a ação judicial. E o que você pode pedir, né? Você pode pedir danos materiais, né, ou patrimoniais. É o dano efetivo que você teve ali no acidente. O seu celular quebrou, você pode pedir indenização. O teu carro amassou o capô, é o conserto ali do capô do seu carro. Isso aí é o que envolve os danos materiais. Dano moral, você também pode pedir. Um detalhe é que nem toda colisão ela seja dano moral, né? A simples batida, o judiciário entende que é uma coisa corriqueira, que acontece normalmente. Então, não é todo acidente que você consegue ali pedir danos morais. Para conseguir o dano moral, você tem que provar que você sofreu um abalo psíquico, né? Uma ofensa à sua honra. Vou dar um exemplo aqui de um caso que eu estava estudando aqui. É um caminhão que colidiu na traseira de um carro e jogou esse carro na traseira de outro e assim por diante. Foi um engavetamento. Então ali nesse caso o autor, né, o dono do carro, ele conseguiu indenização por danos morais porque ele teve que fazer cirurgia, ele teve que ficar sem trabalhar, né, ou no caso o juiz entendeu que ele poderia ter morrido. Então existem os abalos psicológicos decorrentes da colisão de trânsito. Dano estético também você pode solicitar, e o dano estético, inclusive, ele pode ser cumulado com dano moral. E o que seria o dano estético? É perda de um membro, é uma cicatriz aparente, alguma coisa ali que faça com que você tenha sua aparência ali modificada, né? lhe trazendo ali uma angústia decorrente dessa mudança da sua aparência. Isso aí é um dano estético. Outra coisa que você pode requerer em juízo são os lucros cessantes. É aquilo que você razoavelmente deixaria de ganhar, tendo em vista que você foi atrapalhado ali, ficou impossibilitado de exercer seu trabalho decorrente daquele acidente. Dá exemplo aqui clássico, né, do motorista de aplicativo, colidiram no carro dele e aí ele não consegue estar trabalhando e conseguindo a renda dele, né? No caso, pessoal, não basta a pessoa
alegar, eu poderia ter ganhado tanto. Tem que realmente comprovar documentalmente aquilo que ela costumava ganhar no mês. Então ela pega ali, tem que ter um livro de contabilidade. No caso do Uber, o aplicativo disponibiliza ali os ganhos semanais do motorista. Vou deixar aí, ó, no vídeo a foto de como é lá o aplicativo do Uber. E então tem que ser demonstrado isso. Caso não seja demonstrado, o pedido vai ser julgado improcedente. Tá? Seguro DPVAT. É possível pedir em juízo? Não, o seguro DPVAT é um procedimento administrativo. Então você faz fora do processo o requerimento, né, pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, atualmente sendo feito por esse aplicativo. Um detalhe a respeito do seguro DPVAT é que a pessoa recebendo o seguro DPVAT, ela vai ter abatido na indenização dela o valor que ela recebeu desse seguro. Lembrando que o seguro é por morte, invalidez permanente e as despesas médicas. No caso ali vai ter o abatimento relativo à morte ou à invalidez permanente. Isso é uma súmula aí, inclusive do STJ. Tá, então vamos a algumas situações corriqueiras que as pessoas costumam perguntar mais. Por exemplo, colisão na traseira, né, pessoal? Tem gente que fala, eu bati na traseira do outro carro, tem como eu provar que eu não preciso indenizar a pessoa? Então, pelo entendimento da justiça, principalmente ali do STJ, quando você colide na traseira de outra pessoa, ou a outra pessoa colidiu na sua traseira, essa pessoa que colidiu na traseira, ela tem uma presunção de culpa pelo acidente. Segundo ali o artigo 29, inciso 2 do Código de Trânsito. Pois o motorista ele tem que tomar os cuidados, né? Guardar a distância frontal do veículo da frente, de modo que se o veículo da frente tiver uma freada brusca, tiver que desviar de um buraco, por exemplo, quem está atrás consiga ter um tempo de reação. Por isso, a resposta segundo a justiça, o entendimento da justiça, é que quem está atrás tem que tomar cuidado e tem que guardar uma distância segura do veículo da frente, no caso de um imprevisto. Então não adianta quem bateu atrás chegar e falar, mas o veículo da frente fez uma freada brusca e me bateu. Então, isso aí, esse argumento aí não vai te isentar de ter que indenizar a outra pessoa. Um outro caso é empréstimo de veículo. Você emprestou o seu carro a alguém e essa pessoa foi e bateu com o carro. Segundo o entendimento também ali dos tribunais, isto é uma culpa concorrente, ou seja, a pessoa que sofreu o dano, ela pode responsabilizar tanto o condutor quanto o proprietário. Normalmente se vai atrás do proprietário. O Detran de Minas, ele fornece uma certidão de propriedade do veículo para aqueles que se envolverem em acidentes de trânsito, descobrirem contra quem entrar na justiça. Outra situação bem corriqueira que o pessoal costuma falar é tá sem CNH, a pessoa tá sem carteira, já tá errado. E não é por aí, pessoal. O que é avaliado no momento ali da indenização é a culpa. Então é quem estava errado, quem infringiu uma regra de trânsito. Essa é a questão. É lógico que se a pessoa infringiu a regra de trânsito e não tinha CNH, é claro que é uma agravante. Se a pessoa estava embriagada, é claro que é uma agravante. Tá? Mas o fato em si da pessoa, não tem CNH, né? A pessoa avança o pare, não respeita o pare e bate na pessoa que está sem CNH. Quem que vai ter direito à indenização? A pessoa que está sem CNH, porque foi a pessoa que avançou o pare que infringiu uma regra de trânsito. Então essa questão da CNH aí não diz muito a respeito de quem teve a culpa pelo acidente. Outra discussão interessante sobre a culpa pelo acidente é a culpa concorrente. Então, se a vítima concorreu para o evento danoso, também teve culpa, isso vai ser analisado no processo
para ser reduzido a verba indenizatória, ou no caso os dois tiveram a mesma culpa, né? Os dois infringiram regras de trânsito. A indenização vai ser rateada, né? Então isso aí é uma outra coisa avaliada. 3 orçamentos, pessoal. Eu também vejo muita pessoa falar, mas a pessoa que me processou não apresentou 3 orçamentos. Ora, basta que a pessoa apresente um orçamento. Se a pessoa que está sendo processada não concorda com aquele orçamento apresentado pelo autor, cabe a ela apresentar um outro orçamento que comprove que aquele orçamento do autor está equivocado. Então, a prova cabe à parte, né? Não é o autor que tem que provar as coisas pelo réu, o autor prova as coisas para si. Então, o vídeo é para quem quer ingressar com a ação judicial, mas para quem quer se defender. Então, o ideal é que no momento ali do acidente, a pessoa ela faça ali os devidos orçamentos para uma futura apuração dos valores que serão solicitados ali numa eventual indenização. E por último aqui, então, pessoal, é a questão da seguradora. A seguradora tem direito de cobrar ali do réu, né, da pessoa que teve culpa pelo acidente, de cobrar o valor que ela gastou com o conserto, com a indenização do seu segurado. Então, o Código Civil ele permite que a seguradora cobre ali da pessoa culpada pelo acidente a indenização que ela gastou. E novamente aquela questão, se a pessoa que teve culpa não concorda com aquilo que a seguradora esteja cobrando, cabe a ela comprovar que aquilo está equivocado. Então o vídeo é para quem está pedindo a indenização, mas quem vai se defender também é aquele caso, ela precisa ali levar o teu mecânico, levar o lanterneiro lá para fazer uma vistoria do carro, um parecer técnico, né? Fazer o levantamento. Então tem que ficar ligado nisso, né, pessoal? E com relação à franquia do veículo, é obrigatório pagar a franquia? Sim, o proprietário ali, né, a pessoa que não teve culpa do acidente, ela pode sim exigir judicialmente que quem teve culpa pague pela franquia. E mesmo pagando a franquia, a pessoa pode ser exigida pela seguradora do conserto do veículo? Pode também. Então, às vezes a pessoa que colidiu lá, combinou né, os dois combinaram ali, paga a franquia do meu seguro. Aí pagou a franquia do seguro e depois ainda vem a seguradora cobrar dele, né, o valor do conserto do carro. Muitas vezes a seguradora dá até perda total no carro, cobra um carro inteiro da pessoa. Então a seguradora pode cobrar mesmo você tendo pagado essa franquia? A seguradora pode sim. Tá, pessoal? Então o tema do vídeo desse vídeo é esse. Não falei aqui de outras questões, né? Basicamente de atropelamento, de pedestre, de colisões com bicicleta. Basicamente o tema do vídeo foi sobre mesmo como que a pessoa faz para poder ingressar na justiça. Bom, se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E lembrando aqui novamente, deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.